Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração no dia de hoje. Eu gostaria de falar com você hoje sobre processos. Vou te falar sobre dois homens que passaram por processos diferentes e por causa de um pouquinho assim de tempo, eles não experimentaram as mesmas coisas. O primeiro homem é Pedro. Lá no versículo 26, no finalzinho, bem lá na parte B, no último versículo, fala o seguinte: e saindo dali chorou amargamente. Aqui fala sobre a vida de Pedro quando ele tinha negado Jesus pela terceira vez, como o próprio Jesus Cristo havia falado. Você pode entender que Pedro era aquele homem colérico, sanguíneo, que estava ali brigando com tudo, com todos, arrancando orelha, mas que estava sempre coladinho com Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo fazia. Sempre tinham 3 discípulos e Pedro era um deles. E mesmo assim, em dado momento, Jesus falou que ele era Satanás. Porque Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Quando Jesus tinha que cumprir o propósito dele e através da vida de Pedro, Satanás entrou e quis tirar Jesus do propósito. Olha só que contradição, né? Um homem que posteriormente converteu mais de 3.000 almas para o Evangelho. Mas nesse momento que Pedro ele chorou amargamente, Pedro tinha entendido quem era Jesus na vida dele, não quem ele era em Jesus. E ele automaticamente passou pelo processo. Ele sabia que precisava passar por um processo de renovação de mente, de novo caráter, o caráter de Cristo na vida dele. E ele passou por esse processo. Eu gostaria de compartilhar com você também, que está lá no capítulo 27, no versículo 5, que fala sobre a vida de Judas. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi para enforcar-se. Olha só, um homem, se comparado com Pedro, era um homem totalmente centrado. Poucas vezes você vê ele ali brigando, entrando em questões, a não ser essa questão do dinheiro, que realmente ele queria usar o dinheiro para ter outros fins. Mas você não vê tanta polêmica em volta da vida dele como você vê na vida de Pedro. Mas no momento que ele foi confrontado com o Evangelho, que ele foi confrontado com Jesus, qual foi a reação dele? Ele quis se enforcar, ele não aguentou passar pelo processo. 2 personalidades diferentes, um explosivo, um outro calmo, um centrado, outro não. Um que era coladinho com o Senhor Jesus, outro que aparecia em algumas vezes, em algumas passagens, mas na hora de passarem pelo processo, eles se comportaram de formas totalmente diferentes. E por uma questão de 3 dias somente, Judas não experimentou a glória de Deus sobre a vida dele. Assim acontece comigo e com você. Às vezes nós não queremos passar pelo processo. Às vezes nós queremos atropelar o processo e às vezes nós não aguentamos passar pelo processo. Às vezes nós queremos tirar a nossa própria vida porque passar pelo processo dói. Dói muito, não é pouco. E o processo ele é diário. O processo ele não tem data para terminar. Só Jesus sabe qual é a data que ele vai terminar. E por não querer passar pelo processo, às vezes nós queremos tirar a nossa própria vida ou pior. Às vezes nós estamos vivendo, mas mortos por dentro emocionalmente. Porque nós já nos conformamos com as coisas que nos aconteceram e às vezes nós não temos coragem de tirar a nossa própria vida, mas nós morremos emocionalmente e vivemos como mortos. Lembra que Jesus ele é Deus dos vivos e dos mortos? Então, o que eu quero dizer com você hoje? Não siga o exemplo de Judas. Aguenta. Passa pelo processo. Quando você passar pelo processo, você vai verificar que a melhor coisa da sua vida foi você ter aguentado o processo em Jesus Cristo. Porque Ele é o único que vai te ajudar a passar por essa fase que você está passando. Porque ninguém, nem técnica nenhuma, nem nenhum objeto, nenhum tipo de qualquer coisa que você faça, não vai fazer com que você passe por esse processo. Somente Jesus vai segurar na sua mão todos os dias, dia após dia, semana após semana, segundo após segundo, e vai te ajudar a passar por esse processo. Talvez você hoje, você esteja no seu cantinho aí, achando que não vai conseguir. Mas eu vim para te dizer que você vai conseguir. Você vai conseguir passar por esse processo. E olha o que aconteceu com Pedro depois. Ele vivenciou uma experiência na qual ele nunca tinha passado antes. Só em uma pregação ele converteu mais de 3.000 almas.
E fora os outros exemplos que ele foi experimentando, ele foi dando para as pessoas, ele foi vivenciando dia após dia, depois que ele entendeu que não era sobre ele, era sobre Jesus. E quando você entender que não é sobre você, que o amor de Deus na sua vida, que o amor de Jesus na sua vida incomoda Satanás e ele quer fazer com que você saia da presença, que você saia do caminho, quando você entender que o amor dele substitui todas essas coisas, você vai ver que não é sobre você. Então, o recado que eu tenho para te dar hoje, essa manhã, aguenta, aguenta. Porque se foi ele que te chamou, é ele que vai te sustentar. É ele que vai abrir os caminhos, é ele que vai fazer com que as circunstâncias sejam favoráveis para você, porque a própria palavra dele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então, a guerra, a luta não é sua, é do próprio Deus. Satanás, ele não odeia você, ele odeia Deus porque ele sabe que Deus te ama. Ele sabe que Jesus te ama. Então, quando nós falamos que Jesus te ama, é porque ele te ama de verdade. E ele quer ver você um vencedor, uma vencedora. Então, levanta daí do lugar onde você está. Passa pelo processo, vai chorando mesmo. Vai com dor no coração. Porque no processo a mágoa vai saindo, o perdão vai chegando, as coisas boas vão acontecendo. Porque Judas não esperou e perdeu uma grande oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. Agora Pedro, ele chorou amargamente. Ele entendeu que não era sobre ele, que era sobre Jesus. Que você possa também entender que não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. Fica com essa mensagem no dia de hoje e saiba que o processo é doloroso sim, mas com Jesus você vai conseguir passar. Amém? Que o Senhor Jesus possa ser com a sua vida, que você possa entender que essa mensagem não é só para você, não é só para mim, é para todas nós, é para todos nós. E que nós temos que vivenciar isso todos os dias da nossa vida. Amém? Fique com Deus e até a próxima.